Paz do Senhor Jesus, a todos os nossos irmãos, todos os jovens que estão nos acompanhando. Nós estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos encerrando esse trimestre. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12. Nós vamos falar sobre as cidades de refúgio são estabelecidas. Está conosco aqui nesta noite nosso irmão cooperador Rosemildo. Paz do Senhor, cooperador Rosemildo. Paz do Senhor, irmão Robert. Paz do Senhor a todos os ouvintes. Nós vamos, nesse momento, queridos jovens, fazer a Deus uma oração, pedindo ao Senhor que venha nos orientar, nos instruir, para que nós venhamos juntos aprender a palavra do Senhor. Pai, em Tua presença, Senhor, nós nos colocamos, te agradecemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos permite juntos aprendermos a Tua santa, viva e poderosa palavra. Deus, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, nós pedimos a Tua bênção, meu Pai, sobre a vida de cada um dos Teus filhos que estão nos acompanhando, em o nome de Jesus, amém e graças a Deus. Lição de número 12, queridos jovens, o texto do dia nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Nosso irmão cooperador Rosemildo vai estar falando sobre a síntese da lição. Assim como as cidades de refúgio de Israel, Jesus é o nosso abrigo em todas as circunstâncias da vida. Aqui nós de início já vemos uma tipologia de Cristo, que no Antigo Testamento as cidades de refúgio ali, com suas características, faziam uma tipologia do que Cristo significa para nós. Queridos jovens, os objetivos desta aula são 3, assim como os tópicos também são 3. No primeiro tópico, nós iremos falar sobre mostrar o porquê Deus, Ele ordenou, então, que se estabelecesse as cidades refúgio. Depois nós vamos entender no tópico de número 2, o porquê da demora da concessão da herança dos levitas e sobre também a fidelidade de Deus. E no tópico de número 3 nós vamos então analisar como que aconteceu a despedida das tribos transjordânicas e quais foram então as suas consequências. Nós vamos ler hoje o texto bíblico para a nossa meditação, se encontra no livro de Josué, no capítulo de número 20, o versículo de número 1 até o versículo de número 6. Eu vou fazer a leitura do primeiro versículo, nosso irmão cooperador Rosemildo próximo, e você aí na sua casa, pegue a sua revista, sua Bíblia e acompanhe conosco essa leitura. Falou mais o Senhor a Josué dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés. Para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa, por erro e não por intento, para que vos seja um refúgio do vingador do sangue. E, fugindo para alguma daquelas cidades, por-se-á à porta da cidade e proporá as suas palavras perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu o seu próximo com intento, e não o aborrecia dantes. E habitará na mesma cidade, até que se ponha a juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, à cidade de onde fugiu. Queridos irmãos, nós vamos dar a introdução desta aula e eu preciso lembrar você que está nos acompanhando, que ainda não se inscreveu em nosso canal. Essas aulas têm sido abençoadas e abençoadoras. Por isso vai lá, se inscreva em nosso canal. Se você ainda não deu o seu like, não curtiu, aproveita também para poder dar o seu like e também ativar o sininho para você receber notificações de possíveis aulas que nós teremos aí posteriormente. Para nós darmos a introdução desta aula, nós precisamos fazer aqui uma breve meditação. O povo de Israel saiu por causa de uma promessa, saiu rumo à promessa de Deus à terra de Canaã. Agora, eles já haviam herdado a promessa, lutado pela terra, haviam conquistado as cidades, e nós vamos agora estar falando de um período final da distribuição das terras, assim como também a forma com que o povo agora já estava se comportando dentro da terra da promessa. Façamos a leitura da introdução. Chega o fim
ao fim a distribuição da terra entre as tribos. Então, o Senhor determina o estabelecimento das cidades de refúgio. Deveriam ser 6 ao todo. Em seguida, os cabeças dos pais dos levitas pedem as cidades que o Senhor havia ordenado pelo ministério de Moisés, para a tribo de Levi. Tudo o que foi realizado conforme a palavra do Senhor. Concluída essa etapa importante, Josué então despediu as cidades transjordânicas, as quais cumpriram com muita galhardia a sua missão. Então nós vamos estar falando sobre isso hoje, sobre o povo ter herdado a terra, herdado as cidades. Agora a tribo de Levi havia pedido, requerido a sua parte, e nós vamos então estar falando sobre as cidades transjordânicas. Um povo que aqui vai usar aqui a palavra que com muita galhardia, eles então executaram a sua missão. O que eles fizeram foram lutar com coragem, com ousadia, com veracidade em favor daquelas cidades. Tópico de número 1, cooperador Rosemildo. Deus ordena estabelecer cidades de refúgio. Subtópico 1.1. Deus cuida dos que praticarem um homicídio culposo. Na terra prometida não deveria existir qualquer traço de injustiça. Para tanto, o Senhor determinou que 6 cidades dos levitas tivessem o caráter de fortalezas judiciais, para que as pessoas que matassem alguém involuntariamente não sofressem nenhuma agressão ou vingança, sendo que 3 dessas cidades já haviam sido determinadas por Moisés antes da entrada de Canaã. O acusado de assassinato, então, por seu livre-arbítrio, iria à cidade de refúgio, lugar de salvação, o mais rápido possível, antes que o vingador do sangue lhe alcançasse. Para começarmos aqui, nós vamos entender o que é as cidades de refúgio. Deus ali ordenara, desde o ministério de Moisés, que se repartissem 6 cidades, que separassem 6 cidades, para que fossem umas cidades fortificadas, onde se pudesse refugiar aqueles que, por um motivo, tirasse a vida de alguém sem o intuito, né, de ter cometido esse crime. Então ali foram separadas 6 cidades. E aqui também fala sobre o vingador do sangue. Vingador do sangue nada mais é do que o parente mais próximo da vítima, que poderia então ali, com um ato de violência, vingar a morte, né, com um ato de tirar a vida daquele que cometeu esse ato. Continuando. Lá apresentaria seu caso à porta da cidade, à sala de audiência, e, havendo a admissibilidade de sua defesa prévia, seria submetido ao júri popular. Caso fosse absolvido, o agressor moraria na cidade de refúgio até a morte do sacerdote. Analisando esses detalhes, maravilhamo-nos com o tratamento sobremodo justo, misericordioso e amoroso que o Senhor Deus dispensa ao pecador arrependido, demonstrando o significado mais profundo da palavra justiça. Deus, como um de seus atributos, que é a justiça, ele tratava e queria que o seu povo fosse justo. Então, para que não cometesse a injustiça daquele vingador de sangue matar aquela pessoa, mesmo ela não sendo culpada, mesmo ela não tendo tirado a vida do seu próximo com aquele intuito, Deus constituiu essas cidades, para quando isso acontecesse, o acusado fosse até aquela cidade, se apresentasse a sua causa ao sacerdote, e ali ele seria julgado, né? Para os sacerdotes veriam se aquela causa realmente era verdadeira e se realmente ele não teria culpa, e depois disso ali ele habitaria de maneira segura. Cooperador Rosemildo e jovens que estão nos acompanhando, nós precisamos refletir sobre 2 coisas. Por que Deus está tratando aqui a respeito de o cuidado daqueles que ele guarda quando comecem o homicídio culposo? Porque existem 2 formas jurídicas de se julgar o homicídio. A primeira, o homicídio culposo, que é o que nós estamos tratando aqui. Ou seja, é aquele onde não há intenção de matar.
E o segundo é o homicídio doloso, ou seja, é o homicídio ao qual há a intenção de matar. Que, quando nós olhamos biblicamente, nós vamos usar aqui um exemplo, que fora Caim, que matou o seu irmão Abel, e ele fez e cometeu essa prática com intenção. Ele teve a intenção, gerou no coração e cometeu a prática. Mas nós não podemos nos esquecer que Deus estava falando isso para a nação de Israel por causa da justiça. Vamos ler aqui um versículo, só para nós podermos aqui preencher, aqui esclarecer as nossas dúvidas sobre isso, sobre a justiça de Deus. 2 Pedro, capítulo de número 3 e o versículo de número 13, nos diz assim em sua epístola: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Então nós podemos entender que justiça se trata de um atributo de Deus. É Deus operando e fazendo com que o atributo, que as qualidades de Deus, elas sejam efetivadas. Uma outra questão que nós temos que destacar é que quando o comentarista vai escrever aqui, ele diz assim que para que ninguém sofresse agressão ou vingança. E aqui nós precisamos parar para podermos refletir sobre as nossas vidas. Porque muitas pessoas gostam de fazer vingança com as próprias mãos, cooperador Rosemildo. E isso biblicamente não é correto. Nós vemos que, assim como Deus é justo, e Ele mesmo diz, né, minha é a vingança. Então, que nós possamos, né, tudo aquilo que formos injustiçados, possamos deixar na mão de Deus, porque tudo Ele trará a sua recompensa. Então, se nós deixarmos também a vingança, Deus vingará aquilo que foi injustamente feito, né? É isso mesmo, aqui ó. As palavras do cooperador Rosemildo são muito felizes. Deuteronômio, capítulo de número 32 e o versículo de número 35 e 36 nos diz assim: minha é a vingança e recompensa, ao tempo que se resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhe são de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se arrependerá pelos seus servos, quando vir que o seu poder que se foi, não há fechado sem e nem desamparado. O que nós precisamos entender? Então, o próprio Deus diz, minha é a vingança. Nós vamos ver no Novo Testamento esse texto sendo citado pelo menos mais 2 vezes. Em Romanos capítulo 12 e o versículo de número 19, Paulo escreve à igreja de Roma fazendo a citação a esse versículo, e posteriormente no capítulo de número 10 e no versículo 30 de Hebreus, há também uma citação sobre esse texto. Robert, por que você está enfatizando tanto isso? Porque eu e você, querido jovem irmão, não temos o direito de querer fazer vingança com as nossas próprias mãos. Nós servimos um Deus que é justo, que é verdadeiro e que continua cuidando de nós, né, cooperador Rosemildo? É isso mesmo. Vamos para o tópico de número 2, ou 1.2, que nos diz assim: o significado espiritual das cidades de refúgio. Nessas cidades de refúgio, a vida do agressor não era protegida necessariamente por um forte esquema de segurança com soldados, armas e etc. Mas, sobretudo, pelo próprio Deus, que na sua palavra garantia-lhe o salvo-conduto. Assim são os tipos de Cristo, pois quando as pessoas cansadas e sobrecarregadas vêm a eles arrependidas, buscando a segurança eterna, Ele lhes tira o fardo pesado das acusações, coloca-lhes um senso de responsabilidade, para que não pequem com um fardo leve, e em contrapartida, oferece-lhes um alívio e refrigério. O que nós precisamos entender desse tópico 1.2? O significado espiritual das cidades refúgios. Primeira coisa que nós precisamos entender: nós temos aqui uma base hermenêutica. Robert, o que é isso? A base de interpretação bíblica para que nós possamos falar sobre a cidade refúgio é nós falarmos que isso é uma tipologia de Cristo, ou seja, é um tipo de Cristo sendo apresentado no Velho Testamento. Ou seja, assim como a igreja hoje tem Cristo para poder refugiar-se, naquele tempo, as pessoas que cometiam esse tipo de ato, tinham também essas cidades para poder se resguardar. Um fato importante: o que resguardava essas pessoas não era um exército, não era um grupo de soldados, não era a polícia militar, não,
era o próprio Deus que na sua palavra garantia cuidado àqueles que se arrependiam e que queriam ser resguardados. Isso tem a ver conosco nos nossos dias. Todos aqueles que se aproximam de Jesus também têm a garantia de cuidado, de refúgio e de proteção, cooperador Rosemildo. É o que nós lemos aqui no texto do dia, em Salmos 46, que o próprio salmista diz: o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E é realmente isso que o escritor dessa revista quis transpassar, que Deus, em seu poder, Ele nos protege, Ele é tão grande, maravilhoso, misericordioso para conosco, que nós podemos nos refugiar, nos esconder em sua presença, sabendo e tendo a certeza do seu cuidado. É isso mesmo, cooperador Rosemildo. Por isso que o Salmos de número 121 e o versículo de número 5 nos diz assim: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Nós estamos guardados pelo Senhor, protegidos pelo Senhor. Não adianta nós querermos, às vezes, pensar que a proteção está no fato de que o presidente, o prefeito, porque existe... Não, nós estamos resguardados em Deus. A nossa confiança é o Senhor e deve sempre ser Ele mesmo. Subtópico 1.3. O perigo de sair da cidade de refúgio. A vida do acusado de cometer homicídio culposo seria tranquila na cidade de refúgio, desde que ele nunca a deixasse. Entretanto, se de alguma maneira o homicida deixasse os limites da cidade de refúgio onde se tinha acolhido e o vingador do sangue o achasse fora dos limites da cidade de refúgio e o matasse, não seria culpado do sangue. Observa-se que ninguém seria sequestrado da cidade de refúgio, o que se assemelha à promessa de Jesus de que as suas ovelhas não seriam arrebatadas de sua mão. Todavia, inexistia a proibição para que o homicida saísse da cidade. Ele poderia, usando o seu livre-arbítrio, transpor os portões externos e seguir o seu caminho, o que seria muito perigoso diante da fúria do vingador do sangue. Da mesma maneira, sair da cidade de refúgio chamada Jesus Cristo não é uma sábia conduta. Antes, pelo contrário, põe a ovelha desgarrada em risco eminente de morte eterna. Nós vemos aqui que o Senhor não obrigava aquelas pessoas a estarem ali. Ali era uma cidade onde eles mesmos, pelo seu livre-arbítrio, procuravam para se refugiar. Mas também eles poderiam a qualquer momento sair daquela cidade. Mas, como o próprio salmista, ou o próprio escritor da revista diz, ali aquela conduta não seria uma sábia, não seria muito sábia, pois a qualquer momento o vingador de sangue poderia encontrar aquela pessoa e vingar a sua morte. E daquela forma Deus não traria juízo a essa pessoa, porque ele estaria sendo justo, porque a regra era não sair dos limites da cidade. É isso mesmo, cooperador Rosemildo. E uma questão importante, é o segredo hoje para nós, queridos jovens, queridos irmãos. O segredo de nós estarmos guardados, protegidos, é nós não sairmos da presença do Senhor Jesus. É nós estarmos em um lugar que eu sempre falo para vocês que é o lugar mais importante de nós estarmos na nossa vida. Aonde que é? No centro da vontade de Deus. E eu quero fazer aqui uma reflexão, porque eu ouvi hoje alguém falando sobre isso. Que o grande problema é que a nossa geração, ela está aprendendo a tirar Jesus do centro e colocar o homem. Nós estamos deixando de ser cristocêntrico para sermos antropocêntricos. Nós estamos tirando Jesus do lugar que lhe é devido. A prova maior disso, e alguém até enfatizou, isso não é uma frase minha, é que quando até vamos cantar os nossos hinos, nós já deixamos de cantar sobre Jesus. Antes a gente cantava que tu és, hoje nós cantamos eu sou. Antes nós falávamos tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor. Hoje não. Hoje é eu, e vai ter virada, e nós precisamos trazer Jesus para o lugar que lhe é devido. Tópico de número 2, os levitas exigem a sua herança. A demora em conceder a herança aos levitas. Deus ele falou com Josué para que fossem separadas as cidades de refúgio, Josué 21.
no que foi obedecido. O Senhor estava lembrando indiretamente a necessidade de fazer a oferta aos levitas, pois as cidades de refúgio deveriam estar entre a herança deles, mas nada foi feito nesse sentido. Infelizmente, a liderança somente deu as cidades aos levitas depois que eles reivindicaram. O que aconteceu em Israel acontece hoje no seio da igreja. Por isso, deve-se ter todo cuidado para que não fiquemos seduzidos com os bens recebidos e desprezemos o princípio divino, que é: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Aqui nós precisamos aprender uma verdade bíblica. A primeira delas, os levitas, eles reivindicaram, assim como na outra lição nós aprendemos que Caleb também o fez. A primeira coisa que nós precisamos aqui entender biblicamente: necessário é que nós busquemos, peçamos, que nós façamos as nossas petições. Por isso que o salmista, ele escreveu o Salmo de número 37, e ele diz assim que nós temos que nos deleitar no Senhor, que Ele concede o que o nosso coração quer. Nós precisamos pedir, nós precisamos falar para o Senhor. É isso que nós aprendemos com os levitas. E a segunda verdade bíblica é que nós precisamos entender o fato de nós termos no nosso coração um sentimento de nós sermos desprendidos das coisas materiais. E aqui está um problema muito sério, cooperador Rosemildo, porque o sentimento que essa geração tem é um sentimento de egoísmo. É só para mim, para mim, para mim e para mim. E aqui existe um problema muito grande. Nós vemos essa questão de ficar agarrado ao bem material, porque aquelas terras só foram conquistadas, eles só possuíram aquelas terras mediante a vontade do Senhor. Não foram pelas suas própria força, não foi pelo o seu merecimento, mas foi porque Deus havia prometido para eles. E mesmo assim, eles não sendo dono daquela terra propriamente dito, não sendo eles aqueles que conquistaram por sua força, queriam negligenciar uma parte de sua terra, uma pequena parte que seria doada aos levitas. É isso mesmo, cooperador Rosemildo, e então nós precisamos entender isso. O desprendimento em dar. Me chama a atenção duas questões. A primeira, em contrapartida a isso, a Bíblia vem falar lá no livro de Provérbios 30, versículo 15, sobre uma outra questão, sobre a sanguessuga ter duas filhas. Qual que são as duas filhas da sanguessuga? Dá e dá. Porque tem gente que só quer receber. A sanguessuga é assim, ela vem, ela penetra na pele e ela só suga. E a Bíblia enfatiza aqui no texto que nós lemos, ou que está citado aqui em Atos 20, que melhor coisa é dar do que receber. Isso é algo que o próprio Deus nos ensinou. João 3,16, que é o texto aí central da Bíblia Sagrada, que nós temos aí como base a salvação. A Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho amado. Olha, perceba no próprio Deus aqui a atitude, o sentimento de Deus em doar, em dar o seu Filho em favor das nossas vidas. Jovem, aprenda isso. Querido irmão, seja desprendido das coisas desta terra, doe, faça ao próximo, exerça a sua vida ministerial com o sentimento sempre de que nós temos que nos submeter a Deus e sempre servir ao outro através desse sentimento de doação. Subtópico 2.2: o estabelecimento das cidades dos levitas. Os levitas receberam 48 cidades, e em volta delas ficaria resguardada uma faixa de terra de 450 metros a partir da muralha, para o pasto, e mais 450 metros após, 900 metros ao todo de cada lado, norte, sul, leste e oeste, e a cidade no meio, para ali morarem e cuidarem de suas famílias e seus animais. Os levitas se dedicavam completamente a Deus e ao seu serviço, por isso o Senhor os colocou em lugares estratégicos de honra espalhados por toda a terra prometida. Deus, em sua sabedoria, porém, deu aos sacerdotes as cidades nas terras de Judá
e Benjamim, próximas às cidades de Jerusalém, que seria a cidade do grande rei. E ali se edificaria o templo do Senhor. Todos os levitas tinham como única atividade servir a Deus e por isso eram sustentados por Israel. Deus cuida daqueles que ele chama. Nós vemos aqui que os levitas também precisavam, de cidades para habitarem. E por isso, por eles não terem uma herança, como assim já havia dito Deus, eles receberam cidades das outras tribos. Cada tribo se disponibilizava de uma cidade para que os levitas ali habitassem, se utilizassem para os pastos, se utilizassem para os animais. E ali eles habitavam e serviam ao Senhor. Nós vemos também que Deus estrategicamente já separou algumas cidades perto da onde seria o templo futuramente, para os sacerdotes, para facilidade de locomoção. E também nos chama a atenção do cuidado de Deus com o povo. Porque como os levitas, eles ficavam por conta do templo, ficavam por conta do serviço ao Senhor, eles eram sustentados pelo povo de Israel. Isso mostra que Deus tem cuidado para aqueles que, como assim lá em Mateus 6, está escrito no versículo 33, se eu não me engano, que buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que nós, você jovem, possa realmente firmar a sua fé nessa palavra. Porque assim como Jesus, o próprio Jesus prometeu, nós vemos que Deus cuida daqueles que primeiramente buscam a sua vontade. Aqueles que buscam fazer a vontade de Deus, que buscam trabalhar na obra do Senhor. Tenha certeza de que Deus suprirá todas as suas necessidades. É isso mesmo, cooperador Rosemildo, queridos jovens, nós precisamos entender isso, o cuidado de Deus. E uma outra questão interessante é que Deus queria que o povo de Israel tivesse um contato direto com o serviço sacerdotal, com o culto levítico. Isso sempre foi uma responsabilidade e um sentimento da nação de Israel. Para cada tribo existiam 4 cidades que eram se utilizadas como refúgio e como agora a cidade também que eram doadas aos levitas. Ou seja, Deus ele estava querendo que o serviço de culto, o serviço sacerdotal, que a presença do próprio Deus ali através disso, ela fosse transmitida a toda a nação de Israel. Nós precisamos entender isso. Robert, está meio confuso, vou te explicar isso muito simples. Era como se a nação de Israel, em cada tribo existissem 4 congregações, como se fosse um campo, com 48 igrejas, e cada cidade existissem 4 congregações para o culto sacerdotal. E aí me chama a atenção que o cooperador Rosemildo disse aqui, no final, quando ele disse assim sobre o cuidado de Deus. Quando Paulo vai escrever aos Romanos, capítulo 8, e versículo 28, ele diz assim, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. E aqui, eu abro um parêntese antes de nós passarmos para o próximo subtópico, para nós falarmos sobre isso, sobre a chamada de Deus. Deus chama pessoas para a sua obra. Deus decreta que pessoas sejam servidores dele na sua obra. Mas ele também é aquele que cuida, que zela, que promove o sustento, que faz com que tudo, como Paulo disse, cooperador Rosemildo, coopere para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem, que são chamados e vivem pelo seu decreto. Subtópico de número 2.3, a fidelidade de Deus. Josué declarou a fidelidade de Deus, pois deu o Senhor a Israel a terra que jurara dar aos seus pais. E palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu, e que enfim chegará o tempo de paz, pois o Altíssimo tinha dado repouso por todos os lados. E nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-los. Todas as coisas se sucederam desde o dia em que saíram do Egito. Cooperaram para o bem dos israelitas que amavam a Deus. Os rebeldes, porém, ficaram no caminho. E aí eu me lembro quando Paulo, ele escreveu a Timóteo, e ele falou sobre isso, sobre o cuidado de Deus.
Aí ele diz assim que Deus não pode, aqui me chama a atenção, Deus não pode negar a si mesmo, ou seja, Deus não nega em momento algum, cooperador Rosemildo, os seus atributos. O atributo de justiça não é negado por Deus aqui nesse momento. Mas tem uma coisa, aí o texto continua dizendo, que Deus não pode negar a si mesmo, mas ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. E é isso que eu quero dizer para você, jovem. Deus é fiel. E isso não é uma simples frase colocada aí em caminhão, não é uma simples frase colocada pelas ruas, não. Isso é uma verdade bíblica. Deus, Ele é fiel. A Bíblia diz assim que Ele não pode negar a si mesmo. A Bíblia diz assim que falando Ele cumpre. E se Ele falou algo a teu respeito, Ele vai fazer com que isso se cumpra. Nós vemos que isso é uma verdade, porque em toda a trajetória do povo de Israel no deserto, Deus fez milagres e maravilhas. E aquelas cidades eram fortificadas, como a cidade de Jericó. Pela ótica humana, era uma cidade totalmente incapaz de ser conquistada. Mas Deus fez com que aquele povo, fez com que a sua promessa se cumprisse na vida de cada um daqueles que acreditaram. Porque vemos que a geração de Josué e Caleb, quando ali Moisés enviara aqueles 12 espias, somente 2 acreditaram nas promessas de Deus. Eles então não estavam olhando para a promessa em si, mas para aquele que a prometeu, porque aquele que a prometeu é fiel. É isso mesmo, e você, jovem, precisa entender isso. As promessas continuam sendo efetivas, mas nós precisamos nos dispor para que elas se cumpram em nossas vidas. Tópico de número 3. 2,5 tribos são despedidas. Uma vez concluída a tarefa de distribuição das terras, não obstante ainda houvesse muito território a ser conquistado, Josué libera as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés para voltarem à terra da possessão deles. Aqueles nobres guerreiros haviam passado muitos anos longe de suas famílias, batalhando pela terra prometida, e agora poderiam voltar para os seus lares e abraçar seus familiares. A missão que lhes foi outorgada e que abraçaram com todo empenho estava concluída. Na vida ministerial, muitos são comissionados para realizarem algo importante para Deus, mas nem sempre todos conseguem completarem todo o seu desígnio, como foi o caso dessas tribos. Uns plantam, outros cegam e outros colhem. O certo é que o propósito de Deus sempre serão alcançados. A conquista integral de Canaã, conforme prenunciado pelo Senhor, cumpriu-se séculos após, no auge da monarquia judaica. Nós vemos aqui que, nesse período, Josué estava terminando a distribuição das cidades, dos territórios de Canaã, entre as tribos, e nós já sabemos, e estudamos, ouvimos falar na última aula, sobre as 3 tribos, ou na verdade as 2 tribos e a meia tribo de Manassés, que havia conquistado as suas terras no lado transjordânico, do outro lado do Jordão, antes de entrar na terra de Canaã. Nós vemos que eles já haviam pedido essas terras devido à sua possessão de gado, e ali aquelas terras eram próprias para esse cultivo de... Cultivo não é... Agropastoril. Esse agropastoril. E nós vemos que, então, sobre o mandado de Moisés e também de Josué, eles só poderiam possuir aquelas terras depois de ajudarem os seus irmãos das outras tribos a conquistarem a terra de Canaã. E eles cumpriram a sua missão cabalmente. Nós vemos que eles ajudaram todos ali firmemente na batalha, pelejando, e após a distribuição, Josué então decide despedi-los. Nos chama a atenção, cooperador Rosemildo, 2 questões aqui, 2 verdades bíblicas. A primeira é que aqueles homens não haviam ainda conquistado toda a terra prometida.
Nós só vamos ver o complemento disso lá nos livros de Reis e Crônicas, nos dias de Davi, que isso vai acontecer. Mas o que me chama a atenção é que eles ultrapassaram o Jordão para poder auxiliar o povo a conquistar as outras terras. Por isso que o comentarista vai dizer aqui que uns plantam, outros regam, outros colhem. E o certo é que os propósitos de Deus sempre são alcançados. Paulo escreveu isso à igreja de Corinto, no capítulo 1, no versículo 3, que uns plantam, uns regam, outros cultivam, mas é Cristo quem dá o crescimento. Na obra de Deus, querido jovem, o importante não é se nós vamos ser reconhecidos ou não, mas é que nós cumpramos o nosso papel com excelência. Isso é muito importante, é mais importante do que nós simplesmente sermos reconhecidos por ter feito muito. E o que nós precisamos entender é que o mais importante também é nós irmos até o fim. A salvação é assim, porque tem muita gente que começa naquele embalo. Você fala assim: Jesus amado, o inimigo agora vai ser vencido mesmo, vai ser destruído. Mas ele começa com muita força e não termina. Ele começa e no meio da trajetória ele para, ele desiste, ele volta atrás, ele entrega o cargo. Porque ele não quer comprometimento com o Deus, e o negócio dele é assim, é falar assim: não puseram meu nome não apareceu no cartaz. Nós não podemos ser assim, nós temos que ser como aqueles homens, que eles foram até o fim e perseveraram. Exortação à obediência, 1.2. Josué reuniu as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, agradeceu-lhes por terem lutado as guerras do Senhor conforme a determinação de Moisés. Eles foram obedientes em tudo e não desampararam nenhum dos seus irmãos de outras tribos. Josué os exortou: tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, seu servo, vos mandou. Ou seja, eles precisavam de se manterem fiéis. Que grande advertência para a igreja dos dias atuais. Queridos irmãos, nós precisamos entender isso aqui. A exortação à obediência. Sabe o porquê da nossa geração viver e vivenciar tanto assim insucesso, fracasso em várias questões? É porque nós temos dificuldade de obedecer. Nós temos dificuldade de sermos exortados. Me chama a atenção porque a lição, essa revista de escola dominical, o título dela é o livro de apoio, Tempos de Conquistas. E as duas palavras que nós nos baseamos aqui é a fé e a obediência, que estão descritos no livro de Josué. Jovem, você precisa entender isso. Nós precisamos ter isso para a nossa vida. Fé e obediência são dois princípios também. Sabe aqueles princípios que nós sempre falamos? Princípios inegociáveis de Deus. Vemos que uma das coisas que poderiam fazer com que aquele povo desagradasse a Deus seria o pecado. E nós vemos que o salmista escreve, como poderá purificar os jovens o seu caminho? Guardando a sua palavra, o observando segundo a sua palavra. Nós vemos que aqui Josué exorta para que aquelas tribos continuassem a guardar os mandamentos de Deus. E isso é algo importante para as nossas vidas, Nós vemos hoje jovens que não têm vontade de conhecer a palavra de Deus, não têm vontade de conhecer o Deus da palavra, não têm vontade de conhecer os princípios e os mandamentos que o Senhor aqui nos ordena. Mandamentos esses que muitas das vezes são para o nosso próprio bem, assim como as leis que o Senhor entregara a Israel. Nós precisamos nos atentar para a palavra de Deus, porque se nós queremos ter uma vida de comunhão com Deus, se nós queremos ter uma vida bem-sucedida, uma vida espiritual sadia, nós precisamos nos aprofundar na palavra de Deus. E na obediência, cooperador Rosemildo? 1 Samuel capítulo 15, versículo de número 25, salvo engano, a Bíblia diz assim: melhor é obedecer do que sacrificar. Aqui uma verdade que nós também precisamos aplicar à nossa vida. Às vezes tem pessoas que pensam: nossa, mas o irmão sacrifica, mas obedecer é melhor do que o sacrifício. Não adianta ir para o monte,
Não adianta fazer campanha de oração se você não obedece. Subtópico 3.3. O altar junto ao Jordão. Ao chegarem às margens do Jordão, as 3 tribos, movidas por um sentimento religioso, ergueram um vistoso altar. Tal conduta foi mal interpretada pelos líderes que partiram para confrontá-los. Ao explicarem que não se tratava de um altar para oferecer sacrifícios, mas apenas para um memorial, as tribos que ficaram a oeste do Jordão, capitaneadas pelo sacerdote, aceitaram o monumento pacificamente. Esse episódio demonstra que, entre os irmãos, deve haver comunicação, entendimento, cumplicidade no serviço do Senhor. Nenhuma atitude autônoma que traga divisão, conflito, controvérsias deve ser cultivada. Por isso Deus ama a unidade. Nós vemos aqui que então aquelas tribos com um sentimento tiveram um sentimento de ali erguer um memorial, né? Um memorial de tudo aquilo que eles haviam enfrentado durante aquele tempo, né? E por um motivo de má comunicação, os líderes se opuseram a eles. Mas depois de uma conversa sadia, depois de tudo esclarecido, eles ali aceitaram tudo de boa. Então nós vemos que é preciso, né, ter uma comunhão entre os irmãos. Assim como o salmista no Salmo de 133 nos diz que ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. É isso mesmo, cooperador Rosemildo. O que nós precisamos entender? Primeira coisa, nós vivemos, a igreja foi chamada para esse sentimento, para o sentimento de unidade, de ser um. Deus chamou o seu povo para que nós fôssemos um. Robert, mas hoje existe igreja pentecostal, tradicional, enfim, não vamos entrar em metodologia senão. Mas uma coisa Deus chamou-nos a ser um. Nós somos parte de o quê? Do corpo de Cristo. A cabeça é Cristo e nós somos parte do corpo. E a má comunicação é um problema muito sério. Hoje, principalmente devido ao aumento de globalização, nós somos muito incomunicativos, eu vou usar essa expressão. Porque nós temos dificuldade de comunicar com o outro. Nós temos dificuldade em comunicar, principalmente quando se trata desse tipo de comunicação, quando nós estamos aqui. Uma comunicação verbal, de conversar, de falar, de transmitir. Às vezes tem pessoas que ele está numa mesma casa, mas ele prefere mandar uma mensagem. E me chama a atenção a uma questão, que tem pessoas, Deus fez as pessoas de forma diferente. E tem pessoas que usam o fato do seu temperamento para poder se esconder nele e querer ser incomunicativo. E biblicamente não existe respaldo para isso. Robert, explica melhor, eu vou te explicar. O fato de você não gostar de conversar, de falar, não te dá o direito, em momento algum, de querer dizer que você não falou algo, não transmitiu uma verdade, porque você é daquele jeito. Aí vamos para a Bíblia, irmão. Vamos para a Bíblia, porque olha o que Provérbios 18 vai nos dizer. Provérbios, capítulo de número 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Perceba uma coisa, se aqueles homens não tivessem comunicado aquela atitude, não tivessem se explicado, possivelmente haveria uma guerra, cooperador Rosemildo, no meio da nação de Israel. E aqui está um grande problema, hoje de denominações, hoje de departamentos aonde o líder tenta comunicar, mas os jovens não comunicam. Eu acredito que você nunca fez isso. Aonde às vezes pessoas que vivem numa mesma casa têm essa dificuldade de poder comunicar-se. E nós precisamos entender isso. Eles estavam apenas erguendo ali um memorial junto do Jordão, mas aquilo foi tido como uma atitude de quê? Como se eles estivessem fazendo ali um culto, um lugar de louvor a outro Deus, senão o Deus de Israel. Você já viu casa, família, aonde acontece muito isso? Dificuldade de comunicação.
Às vezes a esposa chega para falar, o marido já acaba com ela antes dela acabar de contar a história. Principalmente quando se trata de dinheiro. O filho vai falar com o pai já grita assim, não tem dinheiro. E nós não podemos ser assim, ou vice-versa. Aquele tipo de filho que não gosta de ajudar em casa, sabe? Não gosta de pagar água, não gosta de pagar luz, não gosta de ajudar na internet. O pai fala e ele fala assim, eu não tenho dinheiro, pai. Só que aprenda a comunicar-se, jovem. Há poder, há vida e há morte na língua. Ou seja, o fato de você não se comunicar também pode trazer morte física e morte espiritual. Amém? Cooperador Rosemildo, tem mais algum posicionamento isso antes de nós fazermos a conclusão? Não, da minha parte não. Então vamos para a conclusão, queridos jovens. A principal lição que podemos aprender com o estudo a respeito das cidades de refúgio é o fato de que o Senhor Jesus Cristo é o nosso perfeito refúgio e fortaleza. Ele jamais nos desampara em meio às nossas pelejas, mas nos auxilia e nos protege. Nele temos segurança e paz, mesmo vivendo em um mundo violento e cercado de males. Como já havíamos dito e como o próprio salmista já disse, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Que nós possamos, depois dessa lição, crer mais e confiar mais no refúgio que temos no Senhor. Que em nossos momentos de tribulações não venhamos a desabafar no Facebook, a desabafar com qualquer pessoa, que possamos utilizar aquilo que o Senhor Deus nos deu, que é a oração, né? Que intermédio da oração nós podemos entregar para Deus tudo aquilo que tem nos afligido, todas as perseguições, todas as dificuldades, e nele nós temos o auxílio. É isso mesmo, queridos jovens, nós estamos encerrando essa aula. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Nós vamos na próxima semana estar aí dando encerramento à lição de número 13. Nós vamos falar sobre renovando a aliança. Não perca essa aula. E não se esqueça, leve da aula de hoje esse sentimento de que Deus, Ele é o nosso refúgio. Robert, eu estou preocupado. O salmista no Salmo 46, ele falou assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Pode ficar tranquilo. Todo esse momento turbulento, essas adversidades irão passar. E nós vamos juntos agradecer o Senhor do outro lado do Mar Vermelho e glorificando o nome do Senhor através de louvores, de hinos, de comunhão juntos em nome de Jesus. Cooperador Rosemildo, faça a Deus essa oração, agradecendo por mais uma aula. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, meu Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aprendendo a Tua Palavra. Nós te agradecemos também, meu Pai, pela vida de cada aluno, meu Pai, que esteve aqui conosco assistindo a essa aula. E que nós te agradecemos também pelo cuidado, meu Pai, e pela confiança que podemos ter em Ti, meu Pai, em sabermos que no Senhor temos o refúgio, meu Pai, e o refrigério. Te louvamos, meu Pai, que o Senhor possa adentrar a cada lar, abençoando a cada vida. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Querido jovem, Deus abençoe sua vida. Nós queremos aqui encerrar essa aula. Que Deus possa te abençoar em nome